Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Hoje é quinta-feira de adoração ao Santíssimo. Eu me chamo Antônio Caro, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. E neste minuto de bênção, a partida do Evangelho de hoje está em São Mateus, Evangelista São Mateus, capítulo 7, do verso 21 até o 29. Amém, irmão? Vamos lá, então? Está assim no 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? 23. E no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operário maus. 24. Aquele que, ou seja, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. 26. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. 27. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. 28. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. 29. Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, não tem nem como falar sobre esse evangelho de hoje, que é tão lindo para mim e para você, para nós cristãos, para nós que participamos da igreja, nós católicos, os cristãos que caminham com o Senhor. Aqui fala claramente para mim e para você que não é o tempo de casa, entre aspas, tempo que eu participo. Eu tenho 30, eu tenho 40, 50 anos. Mas não adianta nada eu somente falar e não colocar em prática aquilo que eu falo. Não procurar colocar em prática aquilo que eu condiz conhecer e saber e procurar nos esforçar para caminhar com o Senhor. Ele fala bem claro para mim, para você, aqui no versículo 21, Jesus falando para os seus discípulos. E quem são hoje esse discípulo? É eu, é você, somos nós. Olha o que ele fala para nós no tempo de hoje. Ele falou para os discípulos, hoje fala para mim, fala para você, fala para nós.
Olha que interessante. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha como que eu estou na minha vida. Eu estou praticando, colocando em prática aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, aquilo que eu professo. Estou colocando, porque ele fala bem claro aqui também, ó. Mas os que põem em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Sim, nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós professamos e cremos. Por isso que eu falei para você, falei nesse momento aqui para cada um de nós refletirmos, né? Não importa o tempo de casa, o tempo que eu estou dentro da igreja. É interessante isso. Olha o que ele fala aqui também nos decorrer desse evangelho. Ele dá um exemplo para mim e para você hoje sobre esse evangelho de hoje. Ele fala que há dois momentos, duas pessoas, dois homens, pode ser você, eu, nós, duas mulheres, a pessoa que ouve a palavra de Deus. Como que você está colocando em prática? Que se eu só falo de boca para fora, quando vinha as provações, as dificuldades, bater na minha porta, na minha família, com meu irmão de sangue, meu irmão de comunidade, meus vizinhos, comigo mesmo, as dificuldades, a tempestade que fala nesse evangelho de hoje, a chuva, o vento forte bater, se eu não estiver alicerçado, se eu não estiver ligado nessa rocha, aí vai lembrar no ramos da videira, aleluia. Dá um exemplo para mim, para você hoje aqui, meu irmão, sobre a casa edificada, construída numa rocha. Quem é essa rocha hoje, meu querido? É o próprio Jesus. Mas se eu somente vou por voo na igreja, participo sem ter essa intimidade com o Senhor, no meu dia a dia, como é o dia de hoje, adoração, celebração, missa, oração particular, oração comunitária, novena, momentos de oração, se eu não estiver alicerçado, como os mártires dos dias de hoje está, como os santos estiveram ligados a Deus, ligados a Jesus, pensamento, palavras, atos e ações, não está ligado. Olha o que fala para nós nesse evangelho de hoje. Tá para mim, para você pensar hoje, meu querido. Pense bem a sua caminhada. Você está construindo, ou já construiu a sua casa na onde? É na rocha viva, que é o próprio Jesus. Edificou a sua casa, alicerçou. É como aquele homem que constrói a sua casa. Imagine um pedreiro, se for construir uma casa de qualquer jeito, essa casa não vai aguentar. Quando eu vi chuva, quando eu vi tempestade, vai cair, porque não foi alicerçado, não foi feito com amor, não foi alicerçado. Não, tem que alicerçar essa casa, meu querido. Tem que fazer as coisas com amor e alicerço. Praticar mesmo, colocar em prática mesmo. Aqui a casa é construída, como diz aqui, nesse evangelho de hoje aqui, construída na rocha, que é o próprio Jesus,
pode vir qualquer tipo de tempestade, pode vir provações de cima, de baixo, de lado, não sei o quê, mas o homem que está alicerçado na rocha, que é o próprio Jesus, sim, sente, mas acredita na vitória, porque Jesus com Jesus a gente vence qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. Mas se eu construiu ou constrói a minha casa na areia, não vai dar certo, porque quando vir uma pequena barreira, uma pequena provação, eu vou desistir. Eu vou desistir. Olha o que fala para nós esse texto também. Vou pegar aqui a reflexão desse texto também. É interessante isso, eu gostei muito. Olha o que fala aqui, ó. O texto do evangelho de hoje, segundo São Mateus, que nós acabamos de ler, está assim: pode ser dividido em 3 partes. A primeira delas é do versículo 21 até o 23. Diz: quem são os verdadeiros discípulos do reino? Nessa dinâmica tem mais valor aquele que fazem, não só dizem. Aleluia! É preciso colocar em prática a vontade do Pai que está no céu. Os autênticos discípulos, eu, você, hoje, os autênticos discípulos de Jesus praticam o bem e a justiça. Na segunda parte do texto, que é de 24 até o 27, está assim: o Senhor traz uma imagem da casa para dizer que os que praticam seu ensinamento são aqueles que tiveram boa escuta. Imagem de um homem prudente. Este construiu sua casa sobre a rocha. A chuva, as enchentes e os ventos, sinais de dificuldade encontrada na vida, não arruinam a casa, pois esta foi alicerçada sobre a rocha, que é o próprio Senhor. Aleluia! A última parte do 28 e 29 versículo ratifica a autoridade de Jesus, seus ensinamentos, e é propositivo, inovador e traz sentido para a vida das pessoas. Contrapõe-se ao ensinamento dos mestres da lei, impositivo, pesado e violento. Palavra linda, isso que é uma reflexão linda. Aqui falou para nós tudo. Amém, irmão? Paz e bem, fica com Deus.